Pessoal, eu vou rapidamente fazer algumas aplicações em números para depois, de um modo breve e sucinto, olharmos para Deuteronômios e encerrar. No livro de Números, a perseverança é o principal ponto. Perseverança é essencial. Nós temos milhões de pessoas que saíram do Egito, somente 2 que puderam entrar na terra prometida dos que saíram. E os coroados não são os que começam bem, mas são os que terminam bem. Essa é a grande lição que Números nos ensinam. Algumas aplicações que a gente encontra no Novo Testamento é aquela que está em 1 Coríntios 10 e também em Hebreus 3, 12 a 19. Depois você pode verificar essas passagens e perceber a maneira como o Novo Testamento nos incentiva também a caminharmos como povo de Deus nessa terra e a vivermos de um modo digno e a aplicarmos toda a instrução que recebemos do Senhor em nossa vida no dia a dia. Se assim fizermos, honraremos o Senhor como muitos o honraram no período do Antigo Testamento. Vamos então para Deuteronômio. Sobre o título, puxa, aqui deu mais ainda erro. Veja que as letras hebraicas nem apareceram. Depois eu posso tentar mandar para o irmão da gravação já corrigido, tá bom? Ele Hadvarim é o título hebraico. Ele Hadvarim, que significam estas são as palavras. Estas, ele, as, dvarim, palavras. Assim começa o livro de Deuteronômio. Se você quiser abrir comigo lá em Deuteronômio 1:1, vejamos assim como fizemos nos últimos 4 livros. Você verá que assim começa o livro de Deuteronômio. São estas as palavras que Moisés falou a todo o Israel, da além do Jordão no deserto. Então são estas as palavras. Ele Hadevarim. Na Septuaginta, não foi esse o nome que foi dado, mas Deuteros Nomos, que significa literalmente segunda, Deuteros, e Nomos, que é lei. O nome não é muito apropriado, como eu coloco aí, por causa de um erro na tradução de Deuteronômio 17, 18. Vamos olhar lá? Deuteronômio 17, 18. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. Então, quando ele fala sobre escrever um traslado dessa lei, uma cópia dessa lei, foi traduzido então como se fosse um deuteros nomos, uma segunda lei, uma segunda cópia da lei. Mas não é essa a intenção de Moisés, nem era essa a ideia de Deus. Logo, de todos os títulos gregos que foram colocados no Pentateuco, Deuteronômio é o pior de todos. Porque Deuteronômio é tudo menos uma segunda lei, ou uma segunda apresentação da lei. Não, porque a primeira está lá em Êxodo, a segunda está em Deuteronômio. Não tem nada a ver com isso. O propósito de Êxodo, de Deuteronômio, não é esse. E aí, mais uma vez, a gente tem problema com a fonte, né? Depois eu mando corrigido aí para vocês, né? Mishneh HaTorah. Uma cópia, uma tradução da lei, né? Hazot, a lei esta, né? Então a cópia, Mishnei, HaTorah da lei, Hazot esta. Então uma cópia desta lei. Em hebraico é isso que está escrito lá. Uma repetição desta lei. Não uma segunda lei. Nós não temos uma segunda lei em Deuteronômios, mas uma cópia da lei. Sobre a autoria e a data. Apesar do livro de Deuteronômio ser um dos mais atacados nos últimos 150 anos, o capítulo 1, verso 5 e também o capítulo 31, versos 9 e 24 dão um testemunho interno da autoria de Moisés. Eu gostaria de olhar esses textos com vocês. Eu vou já deixar os outros aqui, que eu quero olhar depois também. Se você puder, seja rápido aí comigo, para que possamos passar por eles. O primeiro, que é Deuteronômio 1:5, diz: além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar a lei, dizendo. E aí vem as palavras de Moisés, literalmente, não é? Aí também no capítulo 31, no versículo 9 e 24, a gente lê assim: esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. A gente também tem lá na frente, já deixa aberto em 1 Reis 8 comigo, por favor, porque
Porque fora do Pentateuco a gente também encontra o testemunho de que Moisés é o autor. 1 Reis 8:53, lemos o seguinte: pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais. E agora em 2 Reis 14:6, segundo livro de Reis, capítulo 14, versículo 6. Porém os filhos dos assassinos não matou, segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Então essa é uma fonte fora do Pentateuco que nos apresenta a autoria de Moisés sobre este livro. A gente também tem lá no livro de Atos, capítulo 3, verso 22, citando Deuteronômio 18 e a autoria mosaica. A gente também tem Romanos 10, 19, citando Deuteronômio 32, 21, citando a autoria mosaica. Depois os irmãos, se quiserem, podem ler essas passagens. E aí então a gente tem esse último pontinho, né, que apesar de todos estes testemunhos, os críticos racionalistas, a partir do século XIX, eu falei mais sobre eles nas 2 primeiras noites, afirmam que Deuteronômio é uma fraude piedosa dos reformistas de Judá do século 7 a.C. Essa é uma das coisas que eles dizem, né? Então, na verdade, não é nada de Moisés, daí é uma fraude esse livro, é uma fraude, mas é uma fraude bem intencionada e piedosa. Então, na verdade, é uma grave acusação que tem como intenção retirar a soberania deste livro. A autoria fica entre 1450 e 1400 também, uma data aproximada é essa que está aí, mas, enfim, não dá para saber exatamente quando, não é? Entende-se que houve uma breve atividade editorial no tempo de Josué, principalmente no capítulo 34. Se você puder, abra comigo lá em Deuteronômio 34, para entender qual parte não foi escrita por Moisés de jeito nenhum. Deuteronômio 34, a gente lê o seguinte: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: à tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo as palavras do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias de pranto no luto de Moisés. Quem que escreveu isso aqui? Foi Moisés? Foi ele que escreveu que ele morreu, que ele foi enterrado, que o povo ficou chorando quando ele morreu, e que enterraram ele no vale, na terra de Moabe, de fronte do Bet-peor, e que ninguém sabe onde é que enterraram o meu corpo até hoje. Obviamente não foi Moisés que escreveu isso. Então a gente encontra, como eu coloco aqui no slide, uma breve atividade editorial sobre o livro de Deuteronômio, dando uma espécie de conclusão. Alguns entendem que Josué tenha sido a pessoa que fez isso, porque Josué era a maior autoridade, não só militar e governamental, mas também espiritual do povo, e seria o único que teria, vamos dizer assim, peso para acrescentar alguma coisa na Torá, na lei, nos livros de Moisés. Então essa atividade existiu, mas ela não mancha e não desfaz aquilo que é dito nos demais livros da Bíblia, como o livro de Moisés. Bem, a gente tem como a forma do livro um título no comecinho, no verso 1 que a gente já leu, depois um preâmbulo histórico, só situando eles dentro da história, depois um prólogo histórico um pouco mais, uma recordação das estipulações da aliança, fala sobre as bênçãos e maldições, e também um resumo
sobre as exigências da aliança. E por fim ele fala sobre a provisão para a transição. Esse livro, na verdade, meus irmãos, ele é quase um números. Ele só não é um livro de números, porque nele a gente não tem instrução. A gente tem instrução, mas não com o mesmo objetivo de números. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu estou aqui, em 2016, no começo do ano, instruindo vocês sobre como não mentir. Eu estou aqui ensinando vocês que a mentira é pecado. E eu estou ensinando para vocês todos os traços da mentira, todas as formas da mentira, todas as motivações que levam alguém a mentir. Pronto, ensinei vocês. Isso foi o livro de Números. A proposta é instrução. Aí depois de alguns anos eu venho e dou um outro curso, e nesse curso agora eu vou falar sobre mentira. Mas agora eu não vou ensinar o que é a mentira. Eu não vou ensinar quais são as motivações da mentira e as outras coisas que eu já ensinei no livro de Números. O que eu vou fazer agora é incentivar vocês a perseverarem na verdade. E que vocês têm que obedecer a tudo aquilo que vocês já aprenderam, não por obrigação, mas por amor. Que vocês têm que falar a verdade e fugir da mentira, não porque isso é uma obrigação, e porque se vocês não deixarem de mentir, vocês vão para o inferno. Então, eu não posso contar mentira, porque senão eu vou para o inferno. Não. Agora eu estou aqui depois de alguns anos para dizer para vocês que vocês têm que deixar de mentir e falar a verdade, porque vocês amam a verdade, que é Jesus Cristo e que é Deus. Então, por amor a Deus, obedeçam. A instrução vocês já receberam. Eu posso até recordar algumas coisas já instruídas, mas agora a ênfase é: obedeçam por amor e não por obrigação. O livro de Deuteronômio é isso. São instruções que são dadas com o objetivo de levar o povo a obedecer por amor e não por obrigação. O Meredith Kline, um grande autor do Antigo Testamento, tinha alguns pontinhos meio complicados, mas no geral ele era muito bom. Ele fala muito sobre o tratado de suzerania e que estaria claro ali, no qual Deus é apresentado como o suzerano e o seu povo como os vassalos. Existe uma aliança entre estes, existem as estipulações legais de cada uma das partes, aquilo que pertence ao suzerano, àquele que domina, aquele que governa, e aquilo também que se espera daqueles que são governados, que são protegidos, que são alimentados, que estão subordinados a esse suzerano. E aparentemente Deuteronômio é isso. É a história de um povo que está diante do soberano e como esse povo se relaciona, e por que se relaciona, e com qual motivação se relaciona. Seguindo aqui, algumas aplicações sobre o livro de Deuteronômio poderiam ser estas: obedecer por amor, simplesmente assim. Deuteronômio clama por uma internalização da lei de Deus. Sem muitos detalhes aqui, quando eu disse há pouco, na divisão do livro, na estrutura do livro, eu coloquei para vocês que a ideia é uma recordação sobre a aliança e as bênçãos e as maldições que estão dentro da aliança. Coloquei agora há pouco aqui no slide. E a gente vê muito isso, bênção e maldição, no livro de Deuteronômio, especialmente o capítulo 28, 29 e o finalzinho de Deuteronômio. Deus fala muito sobre a bênção e a maldição. Resumindo, Deus fala o seguinte: se vocês obedecerem, vocês serão abençoados, mas se vocês não obedecerem, vocês não serão abençoados. Então é mais ou menos assim: enquanto vocês estiverem aqui nas minhas mãos, seguindo as minhas orientações e o caminho que eu tenho apontado, vocês estarão bem. Mas na hora que vocês derem as costas para a minha mão e não quiserem mais a minha presença, vocês terão que arcar com as consequências. E o que significa para um povo que viveu 40 anos no deserto não contar com a presença e a mão de Deus? Significa ser presa fácil do inimigo. Porque não pense você que Israel conquistou Jericó e as demais cidades de Canaã porque eles eram militarmente poderosos, sábios, capazes, bem instruídos, passaram 40 anos treinando tática de guerrilha e criando armamentos e discutindo como é que eles invadiriam as cidades. Não, eles passaram 40 anos reclamando do maná e passaram 40 anos vendo o poder de Deus e caminhando, girando, até que eles chegaram nas campinas de Moabe, onde Moisés morreu.
Então esse povo, de gente que era escrava e de uma outra gente que nasceu no deserto e que era como beduínos do deserto, que não tem habilidade militar nenhuma, que entra nesses lugares. Se não fosse Deus ir destruindo os povos, eles jamais conquistariam. E é por isso que lá no livro de Josué, Deus vai dizer, nos Juízes também, que eles habitavam em casas que eles não construíram. Deus diz isso depois que eles entram em Jericó. Vocês habitam em casa que não construíram, vocês colhem de plantações que vocês não plantaram, vocês vivem uma vida pela qual vocês não se esforçaram por viver, porque eu lhes dei, a minha mão estava com vocês, e por isso vocês receberam. Então, Deuteronômio, antes que tudo isso começasse, é Deus dizendo, olha, enquanto vocês estiverem comigo, tudo vocês terão, eu estarei com vocês, mas no dia que vocês derem as costas, a minha mão não estará com vocês. E o que virá como consequência disso é maldição em cima de maldição. Porque eu sou ruim? Não. Porque vocês são ruins. Porque vocês não querem ficar comigo. Porque vocês se acham melhores e acham que podem encontrar coisas melhores longe das minhas mãos. Então vocês arcarão com as consequências disso. Mas se vocês se arrependerem lá na frente, depois de tanto quebrar a cara e quiser pedir perdão, voltem a mim, se arrependam e eu voltarei a abençoar vocês. Então a história de Israel no Antigo Testamento, depois que o Pentateuco se encerra, é a história de um povo que vive debaixo da bênção e da maldição. Da bênção e da maldição. Quando obedecem está tudo bem, quando não obedecem está tudo mal. Josué é quase todo bênção, mas no final a gente vê que o povo estava quase na maldição. Aí eles jogam fora todos os ídolos e começa o período dos juízes. No período dos juízes, o que é o período dos juízes? Que vai ali dura mais ou menos 400, 500 anos. O que nós vemos no livro de Juízes? A gente vê o povo clamando a misericórdia de Deus e Deus vem e o socorre. Depois que Deus o socorre, porque nesse tempo não havia rei em Israel e cada um andava segundo o seu próprio coração, lembra dessa expressão? Ela aparece diversas vezes no livro de Juízes. Nesse tempo não havia rei em Israel e cada um agia conforme o seu próprio coração. Várias vezes isso aparece lá. Então quando eles começavam a fazer segundo o seu próprio coração e não segundo aquilo que Deus lembrou eles em Deuteronômio, dava tudo errado. Eles perdiam cidade, perdiam terra, perdiam família, perdiam tudo. Aí eles pediam pelo amor de Deus para Deus libertar eles desse povo. Aí o que Deus fazia? Deus levantava um libertador, que é chamado na Bíblia de juiz, que de juiz não tinha nada. Que é um outro título também que não tem nada a ver, porque eles não eram juízes. Nunca nenhum juiz julgou. O único juiz que julgou não era juiz, era Débora. O resto foi todo libertador. Essa era a razão pela qual existiram os juízes, para libertar o povo e para depois julgar no sentido de lançar o julgamento, dizendo, vocês sofreram o que sofreram porque vocês deram as costas, mas Deus foi bom e misericordioso, me levantou para libertar vocês, permaneçam assim. Eles permaneciam um pouquinho e depois voltavam para o pecado de novo. Aí perdia a casa, perdia a terra, perdia a família, perdia bens, pedia misericórdia. Deus levantava outro juiz, outro libertador, libertava. Esse juiz dizia para eles, olha, é por causa disso. Morria o juiz, voltava tudo de novo. E assim uma verdadeira montanha russa de bênção e maldição. Bênção e maldição. Até que eles falam, a gente não aguenta mais de juiz, a gente quer um rei. E aí Deus dá o Saul, que foi a maldição. Aí vem Davi, que foi a bênção. E eles conquistaram, depois veio Salomão, que foi uma grande bênção, também, embora fez um monte de coisa errada, mas ele conseguiu avançar as fronteiras para lugares que Israel nunca mais voltou a possuir, até os dias de hoje. Foi na época de Salomão que conseguiu Israel ter uma região grande, não é? Maior do que sempre teve. Então em Deuteronômio Deus clama por isso, para que eles internalizem a sua lei, fazendo dela não meramente uma coisa assim fazer por fazer, vocês entendem? Fazer por obrigação, fazer porque Moisés mandou, achando que já que Moisés mandou eu tenho que fazer porque senão eu vou para o inferno. Deuteronômio é um clamor para que eles façam porque eles amam o Senhor, porque eles querem estar nas mãos de Deus, porque eles querem de coração agir segundo a vontade do Senhor. Eu quero fazer aqui um paralelo, já encerrando, com o Novo Testamento e com Jesus Cristo. Lembra que quando Jesus é tentado pelo diabo, ele usa Deuteronômio para responder ao diabo. Quando ele é questionado sobre o maior mandamento, ele usa Deuteronômio também. De modo que nas duas passagens Jesus estava falando do coração. Nas duas passagens ele fala sobre coisas do coração. No versos 4, 7 e 10, quando ele é desafiado pelo diabo nas três tentações, nas três, a motivação pela qual Jesus
vai obedecer a Deus e não cair na tentação, não é por uma obrigação, mas é por amor a Deus. Por ser ao Senhor servirás, só a Ele servirás. Qual é a ideia disso? É de cultuar, é de amar, é de adorar, é de viver de se alimentar da sua palavra e não apenas querer de suas bênçãos, como por exemplo o pão. As bênçãos são boas, nem só de pão, mas também de pão. Mas além do pão, tem algo melhor do que o pão, que é o próprio Deus e o seu alimento. E aí quando ele é questionado sobre o maior de todos os mandamentos, ele fala sobre amar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Onde é que isso foi escrito pela primeira vez na história? Em Deuteronômio. É justamente no livro de Deuteronômio que o Senhor diz que nós deveríamos amá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, acima de todas as coisas. É em Deuteronômio que o Senhor vai enfatizar sobre Ele ser um só Deus. Não é? Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Ele vai dizer que há um só Deus. E Ele é o único Senhor. E é a Ele que nós temos que adorar. E nós que somos pais temos que ensinar isso para os nossos filhos, que é de coração. E tem que ensinar não é só na igreja, é sentando, caminhando, comendo, na hora que for dormir, em todo o tempo. Em Deuteronômio 6 o Senhor vai dizer, colocando nos umbrais das casas, lembretes, hoje seriam versículos bíblicos, mas o tempo todo procurando internalizar a lei, para não fazer daquilo uma mera obediência morta. Aí você lembra comigo, em Gênesis Ele nos escolhe, em Êxodo Ele nos liberta, em Levítico Ele nos prepara para o culto e nos santifica, em Números Ele nos instrui, e agora em Deuteronômio Ele está dizendo o seguinte: tudo isso que você está vivendo agora, essa instrução, não faça só porque você tem que fazer, faça porque você me ama de todo o seu coração. Não é isso a nossa vida? O livro de Deuteronômio, unido aos anteriores a ele, são um resumo da nossa própria história também, pois é assim que Deus permanece agindo conosco. É dessa maneira que Deus continua lidando com você e comigo, nos chamando para, com a sua lei dentro de nós, vivermos como quem o ama, com tudo que há em nós. Assim Ele disse e Moisés registrou em Deuteronômio 10, 12, que o que Ele esperava do povo dele no deserto, daquele povo que entraria na terra de Canaã, daquele povo que herdaria a terra prometida, era que aquele povo obedecesse porque o amava, não porque Moisés mandou, mas que o amasse de todo o coração, alma e mente. Quando Jesus Cristo vem e nos prescreve uma série de coisas sobre jejum, sobre oração, sobre perdão, sobre, enfim, um monte de coisas que Jesus nos ordenou e nos ensinou, pecados que nós devemos evitar, que Ele falou, não faça, não isso, não aquilo. Depois os apóstolos, inspirados pelo seu Espírito de novo, onde se resume a lei? Quando questionaram isso ao Senhor Jesus, Ele volta para Deuteronômio, porque a ideia hoje, permanece a ideia de Deuteronômio. Hoje vocês são as pessoas eleitas, salvas, chamadas. Vocês são as pessoas que foram libertas do império das trevas. E hoje vocês são as pessoas que Deus tem santificado. Hoje vocês são as pessoas que Deus tem edificado, instruído, ensinado. O que você faz com tudo isso? Isso não pode ser algo morto dentro de você, mas deve gerar em você um verdadeiro amor pelo Senhor. Porque se tudo isso que você tem aprendido não levar o seu coração a amá-lo mais, então você estará junto daqueles que no deserto não aprenderam o que Deus quis ensinar. Eles sabiam muito sobre Deus, eles viram o poder de Deus, viram mesmo ali no deserto, mas no coração não havia nada. E assim pode ser hoje com a gente também. Termos a experiência de experimentar, de ver, de estar com, de aprender. Mas o que Deus realmente quer, além de nos ensinar, porque Ele deseja nos instruir, Ele deseja nos edificar, Ele deseja que nós o conheçamos e conheçamos os seus caminhos e conheçamos a sua revelação, ou seja, a sua palavra. Ele também deseja nos santificar, nos purificar, nos limpar e separar das coisas que não prestam desse mundo. Ele já nos libertou, Ele já nos escolheu, mas agora Ele nos orienta. Nós que também estamos em direção à terra prometida, ao novos céus e à nova terra, nós que também não pertencemos a este deserto, nós não somos daqui, somos peregrinos aqui, que nós, enquanto aqui estamos, sejamos obedientes à sua voz,
atentos aos seus conselhos e praticantes da sua palavra, não por medo dele, não por medo do inferno, não por medo do pastor, não por medo de ser excluído, mas por medo de não amá-lo. Obedecer por amor e amá-lo com todo o nosso coração. A conclusão do Pentateuco é essa. Quando Moisés fecha a obra da sua vida, digamos assim, embora o autor primário é Deus, mas Deus o usou, e ali a gente vê traços de sua humanidade debaixo da inspiração divina, a obra de sua vida se fecha com esse tom, debaixo da inspiração do Espírito. Depois de tudo que Deus fez por vocês e em vocês, depois de tudo que Deus lhes ensinou, não permitam que o amor por Deus se apague, que a chama se apague, que o vislumbre e a gratidão pela libertação que um dia aconteceu se apague, mas que a vida de vocês seja a vida daqueles que brilham entre as nações, entre os da terra de Canaã, entre os da terra de Moabe, de Edom, entre aqueles que vivem entre os caldeus, os assírios ao norte, que vocês sejam luz entre as nações, mas vocês não serão porque vocês estão obedecendo direitinho. Vocês serão quando todos os virem me amando, muito mais do que eles amam os seus deuses de pau, de pedra, de gesso e etc. Eu encerro então aplicando isso para a nossa vida, dizendo para os irmãos e para as irmãs que da mesma maneira hoje, Deus espera que o amemos e que a nossa vida nesse mundo seja um sinal, como um farol, que brilha e guia as embarcações, mostrando para as pessoas o que é que Deus espera de cada uma delas, que elas também aprendam a amar e que elas também venham a amá-lo mais do que todas as coisas. Amém, meus irmãos? Deus possa guardar a vida de vocês, que Deus continue a abençoá-los e a edificá-los. Eu agradeço muito ao pastor Cleiton pelo convite à escola, e foi uma alegria passar essa semana aqui com vocês, rever alguns amigos, conhecer alguns outros, correr por aí. Foi um prazer estar aqui esses dias com vocês, e levo vocês no meu coração, e vou orar por vocês, peço que vocês orem pela minha vida também. E vocês me encontram hoje em dia na internet, se quiserem fazer contato, e eu estou à disposição de vocês também. Que Deus continue a abençoá-los e guardá-los. Vamos orar? Amado Deus, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esses irmãos e irmãs que durante toda a semana comigo aqui estiveram e perseveraram aqui no estudo. Obrigado, Senhor Deus, obrigado pela graça do Senhor que nos ajuda a Te conhecer mais e mais a cada dia. Guarde-nos, ó Deus, para que aquilo que o Senhor quis um dia dos Teus filhos e filhas, e que o Senhor deixou registrado no livro aos Deuteronômios, o Senhor possa ver na nossa vida hoje também. Que nós também sejamos um povo que Te ama mais do que tudo, e que Te ama mais e mais à medida que nós Te conhecemos mais e mais. E que nós também sejamos luz entre as nações. Que comecemos sendo luz em nossa família, sendo luz em nossas igrejas, sendo luz entre nossos amigos, sendo luz em nossa cidade. E não apenas pessoas que conhecem, ou que provaram, ou que tocaram, ou que viram, mas como pessoas que Te amam. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado porque o Senhor teve misericórdia de nós. E obrigado porque hoje o Senhor tem nos dado conhecimento que tem levado o nosso coração a Te amar mais e mais. Mantenha-nos assim, Pai, para a Tua glória e nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém.